Olá, tudo bem com você? Quer aprender a fazer esse bordadinho passo a passo? Vem comigo! Eu sou a Aline Lamoia, do Ateliê da Lamoia, e esse aqui é um passo a passo feito para você. Nós vamos precisar de linhas, pode ser linha de rolinho, até de crochê ou linha de meada. Vamos precisar de canetas, pode ser lápis também, não importa, 2. Uma régua, durex e tesourinha de arremate. Prancheta é opcional, eu vou usar para ficar melhor a visualização. Nós vamos medir 30 centímetros. Nesse caso, pode ser mais, eu sugiro 40 centímetros, dobra ao meio que fica uma linha de 80 centímetros. E várias linhas de 10 centímetros, muitas mesmo. Cabe ressaltar que a minha ficou um pouco curta, então o ideal realmente é fazer com mais de 40 centímetros de fitinha. Nós vamos prender dessa forma, com o durex na mesa, coloca as canetas embaixo para ficar esse vão. Eu vou repetir o processo na prancheta. Prendo a fitinha, coloco uma caneta embaixo, a outra mais embaixo ainda, prendo com a fitinha para ele não encostar. Vamos começar pegando uma fitinha dessas de 10 centímetros, que nós cortamos várias, dobramos ao meio, formou essa argolinha, colocamos embaixo da linha maior. Lembrando que ela tá com distanciamento por conta das canetas, então ela não tá encostando diretamente na prancheta. Repetimos o processo com outra. Outro fiapinho de linha. Nós vamos colocar a perninha dentro da argolinha, dos dois lados. Colocou de um lado, coloca do outro. Então, as perninhas vão entrar dentro das argolinhas no sentido uma ao contrário da outra. E a gente vai puxar essas perninhas ao mesmo tempo. Durante o processo, eu percebi que foi mais fácil usar a pinça, mas aí é adaptação. Puxou as perninhas ao mesmo tempo, puxa bem, depois sobe com ela. E nós vamos repetir o processo. Dobra a perninha ao meio, formando uma argolinha, coloca embaixo da linha mestre. Repetimos o processo com outro pedacinho de linha, dobradinho ao meio. E agora nós vamos colocar perninha dentro da argolinha de um lado e perninha dentro da argolinha do outro lado. Dobra bem, aperta, que fica mais fácil para a gente conseguir pegar as patinhas da perninha depois. E tudo é jeitinho, as primeiras vezes vai ser trabalhosas, não tem jeito. E assim a gente vai repetindo o processo. Lembra que eu falei da pinça? Olha essa aí. Essa aí é daquela máquina overlock, não sei se é assim que se fala, mas pode ser pinça comum mesmo, de sobrancelha. Facilitou bem o meu processo. Espero que facilite o de vocês. Pronto, fez a fita. Sugiro mais de 40 centímetros, tá? A minha deu 30 e poucos centímetros, que eu achei pouco. Poderia ser melhor. Agora é só ir acertando, colocando tudo no lugar, como se fosse pentear mesmo. Vai penteando com calma. E a gente vai cortar, vai ficar bem rentezinho mesmo. A gente realmente vai perder muita linha no processo. Mas se fosse cortar uma linha bem pequenininha para fazer, acho que ia ficar muito difícil de puxar. Vai cortar de um lado, aparar, né, de um lado e aparar do outro. Vai ficar como se fosse aquele, se eu não me engano, festonê, né, de Natal mesmo, que a gente coloca na arvorinha de Natal. Prontinho, cortadinho, agora a gente vai ajeitando, vai deixando ele mais arrepiadinho para ficar bem bonito. Oba, chegou a hora de passar o risco. Esse é o bastidor de 20 centímetros. Normalmente, eu coloco a circunferência interior no tecido. Lembrando que esse risco é gratuito, vocês podem usar à vontade. Só marcar a gente, é claro.
Eu prendo com alfinete pro tecido não correr, né, do papel e ficar certinho. E uso a canetinha fantasma para passar todo o risco. Pode ser usado a régua ou não. Nesse caso, como a gente vai apagar a caneta, não faz tanta diferença. Mas capricha nas letrinhas. Agora nós vamos pegar o bastidor, lembrando da parte baulada para cima, ou seja, o lado menor embaixo, bastidor lado maior em cima. Eu uso a palma da mão para conseguir esticar bem o tecido no bastidor. Vamos pegar nosso festonê, cortar a pontinha de cima, que é aquela que estava dobradinha, colocar ela na agulha. Usa DNA, gente, a sua saliva. Mais DNA. Agora vai. Vamos começar essa partezinha aí. Colocou a linha pra dentro. Vai com carinho, puxa. Ela vai estar abertinha. A gente vai começar a formar o desenho. Formando o desenho, como o meu tinha 30 e poucos centímetros, eu achei que faltou um pouco. Mas eu acredito que você possa fazer maiorzinho. Uns 40 centímetros fica ideal. Uns 45. Deu aquela ajeitadinha, viu como é que vai ficar? Agora nós vamos usar a mesma cor de linha para prender esse festonê no tecido. Mas antes a gente tem que prender ali atrás. Como tem duas perninhas, a gente dá uns 3 nozinhos que já tá bom, já está firme, não solta mais. Agora eu vou colocar a linha na agulha. Para quem não conhece, já tem um videozinho falando sobre isso. E agora é só você envolver. Entrou, passou por cima para prender tudo. Ó. Entra com a agulha, passa por cima do projetinho para prender. Como se a gente fosse casear, pregar um botãozinho. E aí você vai ajeitando a sua arminha de Natal. Pronto, dando os últimos pontinhos, só você arrematar com o nozinho atrás. E agora a gente sobrou essa partezinha, a gente corta um pedacinho do excesso, coloca ela na linha, na agulha, usa o DNA. E vamos fazer como se fosse no início, jogar ela lá pra dentro, puxar, e ao contrário a gente vai dar os 3 nozinhos. Agora tá bem firme. Vamos dar aquela ajeitadinha, aquela arrepiadinha, pra ficar bem charmosinho. Capricha, hein? Eu usei o ferro para apagar essa bolinha, ela ficou muito pequena e desproporcional. Viu? Imprevistos acontecem no meio do caminho. E a gente tem que ter esse olhar. Usei uma moedinha de 10 centavos e fiz 5 pontinhos. Vou explicar para vocês agora. Um círculo com 5 pontos. Ponto A, B, C, D e E. E eu vou explicar como a gente vai fazer a nossa estrelinha. Nós vamos sair do ponto A e ir para o C, do B para o D, do C para o E e do D para o A. E do E novamente para o B. Vai formar a nossa estrelinha. Eu sugiro você fazer esse desenho no papel como eu fiz. Assim a gente sempre tem aquela colinha e não tenho como errar. Então, do A eu vou para o C. Do B eu vou para o D. Volto para o C e jogo para o E. E agora eu vou do D para o A. E por último, eu vou do E para o B. E a gente vai repetir esse processo. Só que internamente, por dentro dela, nós vamos sair dentro desse espacinho e jogar para dentro do espacinho vazio do C. Até ela ficar toda preenchidinha, como se fosse um pontinho cheio. Essa linha que eu tô usando é linha metalizada dourada. Ela é horrível para trabalhar, mas eu acho que dá todo um charme nessa época de Natal. Lembrando que a gente está preenchendo dentro
da estrelinha. Do A para o B, do B para o C, tudo dentro da estrelinha. E agora eu vou fazer um nozinho francês no meio da estrelinha para ficar mais bonitinha ainda. E a perninha, né? Ela tem que ligar a arvorinha de Natal. Toda árvore tem que ter seus enfeites. Nesse caso, eu peguei miçangas, mas você pode fazer no francês, você pode fazer miçangas coloridas, continhas, gotinhas, fica a seu gosto. Eu tinha essas aí vermelhinhas, eu acho que deu todo um charme, né? Como se fosse os pigentinhos mesmo que a gente coloca na árvore de Natal, as bolas de Natal. Essa parte é bem do seu gosto, aleatório, com o material que você tem em casa. E agora é só arrematar atrás. O avesso tá ficando bem engraçadinho, né? Vamos bordar as letrinhas? Nós vamos usar o ponto atrás. Entramos de baixo para cima na primeira parte da letra, demos um ponto para frente. A gente agora vai calcular esse mesmo espaço, só que a gente vai colocar na frente e voltar para a parte final do ponto, para o bumbum do ponto, quando eu costumo dizer. E a gente vai fazer esse processo do ponto atrás em todo o bordado. Bem simples. Você pode fazer com a mão em cima e a mão embaixo, ou já trabalhar a munheca, como eu costumo falar nas minhas aulas, né? Esse joguinho de mão, que você já entra no buraquinho e passa pra frente. E agora eu vou acelerar o videozinho, porque é o mesmo processo até o final. Pontinho atrás. Finalizado o ponto atrás, a gente vem com outra cor de linha. Eu vou usar o verde para destacar bem no vermelhinho, mas a cor também é do seu gosto. Nós vamos fazer o ponto pirulito. Ele é bem simples e fica muito charmoso. Nós vamos entrar lá no primeiro pontinho que nós demos. Entrou de baixo para cima, puxa a linha toda. E agora nós vamos escolher um sentido, ou de cima para baixo ou de baixo para cima. Joga a linha para um outro canto, para o cantinho que você não está usando. No caso, eu joguei para o direito. Eu escolhi fazer de cima para baixo. Eu vou passar embaixo desse pontinho atrás que eu fiz. Eu não vou entrar mais no tecido. Agora é tudo superficial. Só vou passar embaixo de cada pontinho que eu fiz, mas sempre para o mesmo sentido. Então, quando tiver que virar, viro o seu bastidor, ele é o seu volante. Então, sempre passando por baixo, ele vai envolver, vai ficar vermelhinho e verdinho, um envolvido no outro. Sempre pro mesmo sentido. E a gente não vai entrar com linha mais em lugar nenhum. Joga a linha pro cantinho, entra e puxa. E assim a gente faz o ponto pirulito. Nós vamos fazer ele todinho. Chegou no final da letra, a gente entra novamente. E faltou um pedacinho do F. Entra e faz esse pedacinho que falta. Só assim a gente passa para outra letra. Sempre para o mesmo sentido. E não entra no tecido, bem superficial. Agora a gente esconde, entra com a linha lá para baixo e passa para outra letrinha. E repete o processo.
Pronto, estamos chegando na última letrinha. Prontinho, o nosso pontinho pirulito. Agora, com a linha marrom, nós vamos fazer o tronco do pinheirinho. Nós vamos fazer ponto atrás. Nós vamos dar um passinho para frente, como eu ensinei lá no Feliz Natal. Um ponto para frente, puxou. Nós vamos fazer isso até o caulezinho. E depois nós vamos fazer o ponto atrás na fileirinha do lado, mas vai ter o pulo do gato. Feita a primeira fileirinha, nós vamos para a segunda. Nessa segunda, a gente vai descompassar esse pontinho. Nós vamos fazer o mesmo ponto atrás, só que ao invés de a gente colocar alinhado o pontinho junto com o outro, né, da fileirinha anterior que a gente acabou de fazer, a gente vai fazer menor ou um pontinho maior, que ele fique desnivelado. Assim vai dar um aspecto mais rústico, como se fosse tijolinhos assim. E eu acho que combina muito bem para esse tronco de árvore. Então, não segue a mesma direção da fileirinha anterior, vai sempre um pouquinho a mais. Estamos finalizando, agora é só arrematar atrás, esconde bem a sua linha. Nós vamos passar todo o projetinho. Passado o projetinho, voltamos para o bastidor, lembrando que o bastidor menor embaixo, o bastidor maior em cima, bauladinho para cima, ou seja, o lado mais arredondado, para o tecido encaixar melhor. Bom, eu tenho essas opções de linhas metalizadas. Como eu falei, elas não são das melhores para se trabalhar, mas eu acho que dá todo um tchan. Eu escolhi uma delas e vou fazer pontinhos de luz, que é o nó francês. No nozinho francês, nós entramos com a linha de baixo para cima, damos uma volta na agulha, continuamos sempre segurando com o indicadorzinho e o polegar. Com o polegar preso, a gente vai puxar, chama dinheiro, eu costumo falar isso com as minhas alunas. Ou seja, se tiver bem dificuldade de puxar, passa os dedinhos na agulha e vai puxando lentamente. E é isso. Dá uma voltinha na agulha, entra, prende bem, segura, puxa. E puxa e vai segurando até onde não puder mais com o seu polegar. E assim não corre o risco de embolar. Lembrando que é sempre bom arrematar a cada 3 que a gente faz, senão a gente pode perder todo o trabalho. Dá a volta na agulha, puxa, segura até o máximo que você conseguir.
E assim a gente vai fazendo vários pontinhos de luz. Ho, ho, ho! Feliz Natal! E assim segue nosso projetinho. Desejo a vocês todos um Feliz Natal e que o próximo ano seja maravilhoso, cheio de bordadinho para todos nós. Um beijo com carinho.